Olá, povo! Bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Marlon e a gente volta hoje a falar sobre a inserção do negro na sociedade brasileira da Primeira República, mais especificamente sobre a imprensa negra. Você vai lembrar sobre a última aula que nós falamos sobre o fim da escravidão no Brasil? Ai, professor, eu não lembro. Calma, criança. Tela para você. O que a gente viu na aula anterior? A luta pelo fim da escravidão no Brasil foi um processo longo. Lembra que nós falamos sobre as aulas, na última aula, sobre as leis que acabaram com a escravidão no Brasil e como elas caminharam lentamente. Ainda, a Lei Áurea, que acabou com a escravidão no Brasil, não garantiu todos os direitos civis da população. Dessa população que era escrava. Ela também não garantiu que esse negro estaria inserido na sociedade. Ela simplesmente acabou com a escravidão. E ainda, a população negra permanece hoje em condições precárias. Não toda, mas a população negra ainda sofre para sair desse patamar de precariedade, boa parte dela. Lembra de como nós abrimos a última aula falando disso? Lembrou? Massa! Agora que você lembrou da nossa última aula, vamos para a aula de hoje. Olhe bem essa imagem conhecida aí de todo mundo. Todo mundo provavelmente já viu essa imagem alguma vez. Essa imagem é de uma jornalista da Rede Globo, a Maria Júlia Coutinho, Maju Coutinho. E do lado eu trago para você essa pesquisa. Segundo pesquisa do Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, lá em 2016, apenas 10% dos colunistas de jornal do Brasil eram negros. De todo o universo dos grandes jornais do Brasil, apenas 10% dos colunistas desses jornais eram negros. Conseguiu perceber que existe uma desigualdade tremenda aí nesse cenário? Boa! Por que existe uma baixa representatividade das pessoas negras nos veículos de comunicação? Você consegue perceber isso ainda hoje na sua televisão? Como essa representação ainda é baixa? Como ela está caminhando, e já está caminhando, mas como ainda temos muito a avançar nisso ainda. A Maju Coutinho, inclusive, quando ela apareceu nessa posição de destaque, como ela foi criticada, como deu toda uma discussão em torno dessa presença dela com destaque nos grandes telejornais. Então, existe uma luta ainda aí acontecendo. E é sobre essa luta da imprensa negra, jornais editados por negros, voltados para a população negra no Brasil, que nós vamos falar hoje. Já que o negro não tem representatividade, ou não tinha antes, nos jornais tradicionais, os negros foram criar jornais próprios, feitos por negros, falando para negros. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Vamos caminhar? Vamos definir um conceito. Já que estamos falando de imprensa, o que é imprensa? Imprensa é a junção das ferramentas e veículos de comunicação que são responsáveis pelo exercício do jornalismo. Falou imprensa, na sua cabeça estamos falando de jornalismo. Essa é a ideia. Então, imprensa é a ferramenta e o veículo de comunicação. É a ferramenta de comunicação e o veículo de comunicação. Basicamente, imprensa, jornalismo. Conceito tranquilo para você. De onde vem esse nome? Imprensa. Ele vem lá da expressão prensa móvel, que foi um processo gráfico que você já aprendeu lá no teu sétimo ano, lembrou? Não faz tanto tempo. Que foi inaugurado por Johannes Gutenberg, aquele alemão que em 1440 criou essa prensa móvel. Prensa móvel. O processo de prensar as folhas com letrinhas programadas para você ter todo o material lá copiado com maior facilidade. Antes todos os materiais eram copiados à mão e agora você tinha a prensa móvel para facilitar esse trabalho. Séculos depois, no início do século XVIII, essa prensa móvel foi adaptada para fabricar jornais. O objetivo inicial era fabricar livros e lá no comecinho do século XVIII
jornais. E aí vem a ideia de imprensa, dessa prensa móvel mesmo aí. Os jornais, então, a partir do século XVIII, ganharam muita força, principalmente na Europa. Os jornais foram o primeiro recurso para uma função social que evoluiu e mais posteriormente ainda viu o surgimento do rádio, da televisão e da internet. No começo, imprensa, jornal escrito. Mais para frente, e nós já vimos isso em aulas passadas, o rádio com uma força enorme. A partir dos anos 50 no Brasil, a televisão e mais recentemente, aí nos últimos 20, 30 anos, a internet com grande força. Então, é uma evolução constante da imprensa, desse fazer jornalismo. Definimos imprensa, mais fácil para você. Vamos falar sobre isso. O jornalismo, então. Tarefa para você responder sobre jornalismo, então. A gente já volta. Vai lá.
Esse texto é um editorial do Jornal do Comércio, lá de 2019. E reparou como esse texto é bem forte? Em um contexto de múltiplas informações, mundo atual, estamos falando 2019, nas diversas plataformas e com fontes duvidosas, especialmente nas redes sociais, é importante saber diferenciar o que é estar informado do que é estar bem informado. Coisas diferentes. Valorizar a imprensa é elevar o nível dos debates e bem informar. E a imprensa é também a voz da população. Repara que esse texto é bem forte sobre essa definição do papel da imprensa. É diferente ter informação de ter informação de qualidade. Cuida com isso. Nesses nossos tempos, é o que o Jornal do Comércio está dizendo no editorial. Ok? Então, qual é o papel da imprensa no dia das pessoas hoje, atual? Você conseguiu perceber esse papel? Está aqui para te ajudar, para a gente conversar. A imprensa é fundamental para a construção das narrativas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Ela é fundamental para isso. Sem a imprensa, não conseguimos construir a narração do nosso dia a dia. Em grande parte, é através da imprensa que conhecemos o nosso mundo. Reparou quantas informações você tem do mundo através da imprensa, que chegam a você através da imprensa? É através da imprensa que adquirimos informações sobre a nossa sociedade, sobre os acontecimentos políticos, sobre o que consumir, sobre como agir e sobre o que esperar do futuro. Olha o grande papel da imprensa. É através da imprensa que tudo isso chega para a gente em maior quantidade. É de se esperar que a imprensa, então, portanto, reflita sobre a realidade. A imprensa não pode criar mundos, ela tem que refletir sobre a realidade. A imprensa é um dos pilares da democracia e é através dela, a imprensa, que a população pode se informar para tomar as melhores decisões possíveis. A imprensa tem um papel fundamental nas suas decisões do dia a dia, sobre o que fazer no seu dia a dia. A imprensa tem também esse papel. Então, estar bem informado é fundamental para as melhores decisões possíveis que você, sua família, seus amigos, as pessoas ao seu redor podem tomar. Essas decisões, então, a imprensa tem um peso muito grande nelas. Ok? Uma pergunta mais técnica, mais teórica para você, mas é legal. Qual é o papel da imprensa na minha vida, no meu cotidiano? Bora seguir? Ei, contexto histórico da imprensa negra, tema da aula de hoje. Após a abolição, a comunidade negra lutava por seus direitos. Falamos disso na última aula. Muitas vezes criando jornais próprios. Então, mais uma forma de lutar por direitos, jornais próprios. E isso continuou após o fim da escravidão. Então, mesmo antes da abolição, além de fugas, quilombos, negociações, lutas, jornais. Após a abolição, isso continua. E aí nós temos a chamada, então, imprensa negra. Editores negros criando jornais para conversar com a população negra sobre essa realidade. Os primeiros jornais periódicos editados por negros no Brasil foram ainda no século XIX. Você tem um primeiro aqui chamado Homem de Cor, lá de 1833. Repara, logo após a independência do Brasil e muito antes, mais de meio século antes, do fim da escravidão. Ok? Então, o Homem de Cor. Esse primeiro jornal ainda pós-independência, mas muito antes do fim da escravidão. E depois você tem jornais próximos ao fim da escravidão, antes e depois. O 13 de maio, comemorando exatamente a data da Lei Áurea. O jornal A Pátria ou o jornal O Exemplo, entre outros. Aqui tem uma manchete do jornal O Exemplo para você que circulou na região de Porto Alegre, esse jornal. Aqui é a capa dele da edição de 12 de agosto de 1923. Esse jornal circulou entre 1892 e 1930, na região de Porto Alegre, e aqui uma das capas dele para você. Então, repara na definição, o jornal do povo, o jornal Exemplo. Então, falando com essa população negra, esse era o principal objetivo. Está aqui a capa do jornal O Exemplo. Sobre isso, tarefinha bem simples. Responde lá para dar um fôlego. Vai!
Essa foi bem tranquila, só para te ajudar, só para firmar essa ideia. Não esquece mais a data. Em que data foi aprovada a lei que proibiu a escravidão no Brasil? 22 de abril de 1500. Descobrimento do Brasil, ou a data em que a esquadra portuguesa comandada por Pedro Álvares Cabral chegou ao litoral do que hoje é a Bahia. Facinho. 7 de setembro de 1822, independência do Brasil. 13 de maio de 1888, sim, a data em que foi aprovada e sancionada a chamada Lei Áurea. Ainda, 15 de novembro de 1889, você estudou no comecinho desse ano, a proclamação da República no Brasil. Logo, a resposta certa só pode ser letra C. Tranquila essa, né? Ei, a imprensa negra aqui no Brasil no século XX, como ela esteve nesse século XX? Os jornais editados por negros aqui, eu citei só alguns. Tanto que eu termino com a expressão entre outros. Houve muitos outros jornais editados por negros e voltados para a população negra no Brasil no século XX. Aqui tem alguns dos exemplos nessa primeira metade do século XX, esse período que a gente chama de Primeira República. Tem uma dica para você ainda. Quem gosta de jornalismo, de imprensa, desse movimento negro e da presença do negro na imprensa, acessa esse site que está aí na tua tela, esse linkzinho, copia ele bem certinho e depois da aula acessa. Tem uma entrevista muito legal sobre esse negro na imprensa. Você que se interessa por esse assunto, vai fazer faculdade de jornalismo, dá uma olhada lá que é bem interessante e vai te ajudar a entender muito melhor essa aula de hoje. Anotou? Continuando. Então você tem aqui alguns jornais. Eu queria te chamar a atenção para uma informação que aparece nessa tela. Reparou que a maioria dos jornais tem curta duração? Reparou isso? A gente já volta a conversar sobre isso aí mais para frente, mas repara bem. Eu vou mostrar para você duas capas de jornais. Aqui a primeira, a capa do jornal O Alfinete, da edição de 3 de setembro de 1918. Achou aí? Legal. Então, ele é, como está do teu lado esquerdo, olha na tela, órgão literário, crítico e recreativo, e do lado direito da capa, dedicado aos homens de cor. Então, é um jornal que diz claramente que é voltado para a população negra. Esse jornal, esse periódico, ele discutiu a situação racial e social do negro na sociedade. E ele trazia críticas ao analfabetismo como meio de escravidão, associava isso. Quanto mais o negro for analfabeto, menos livre ele vai estar mais preso à escravidão. Ainda, ele apresentava realidades dos salões destinados à vida cultural das pessoas negras. Sim, os negros se reuniam em salões para debater a sua vida social, para debater a questão do preconceito, da luta pela igualdade. E esses jornais tinham muito forte essa função, informar quais salões aceitavam os negros, ou onde os negros se reuniriam para discutir a sociedade local. O jornal O Alfinete, então, traz um pouco disso. Ei, repara até pelo nome, o alfinete, essa ideia de espetar a sociedade. Sim, não é por acaso o nome. Mais um aqui, o Clarim da Alvorada. E olha o nome em cima, uma necessidade que se impõe. Legítimo órgão da mocidade negra. O jornal Clarim da Alvorada se colocava como um órgão oficial dessa mocidade negra. É um jornal feito por negros, falando para negros. Então, ele traz aqui uma reportagem sobre a grande dívida brasileira. Qual é a grande dívida brasileira? A escravidão. Essa grande dívida que a sociedade brasileira tem ou teria com os negros, segundo o jornal. O Clarim da Alvorada foi um jornal que circulou por bastante tempo, então, em São Paulo. E aqui é uma capa dele de 28 de setembro de 1930, para você. Bem tranquilinha essa capa dele. Então, repara, nas duas capas de jornal você conseguiu perceber essa definição. Para os negros, para os homens de cor, como apareceu no alfinete, ou agora um legítimo representante da mocidade negra. Então, jornais declaradamente voltados para os negros. Por que será isso? Ei, já que nós conversamos, você viu essas capas, e eu terminei com essa pergunta, por que jornais negros feitos para negros? Tarefa para você responder sobre isso. Vai!
retomando a questão, por que no início da República temos jornais voltados para a população negra? Por que não jornais universais para toda a sociedade? Então, para dar visibilidade à maioria da população brasileira, que muitas vezes era esquecida pelos grandes jornais, voltados para públicos de classe média urbana. E você vai lembrar, negros tinham maior dificuldade de se inserir nessa sociedade de classe média urbana. A abolição e a industrialização trouxeram muitos negros para as cidades. Eles vieram morar nas cidades, precisavam de informação. Lembra do papel social da imprensa aí? E estes negros passaram a necessitar de informações sobre seu cotidiano, sobre a sua realidade. Como não havia essa informação nos jornais voltados à classe média urbana, há essa necessidade da criação de jornais voltados para a população negra. Reparou que todos eles, como a gente falou, tiveram durações curtas, exatamente por não conseguir se sustentar financeiramente. Como eles são voltados a uma população mais pobre, é uma dificuldade de acesso. Entre os negros que tinham melhores condições financeiras, você não tinha tantos negros assim com boas condições financeiras. Então são jornais de menor duração exatamente por não conseguir se sustentar financeiramente, como os demais jornais voltados à maioria dessa classe média urbana que a gente tinha. Conseguiu reparar lá aquela menor duração dos jornais. Lembra que eu te chamei a atenção. Temas predominantes desses jornais do início do século XX, dessa Primeira República. Quais são os principais temas? Denúncia ao racismo, óbvio, e repara como isso permanece. A denúncia da falta de oportunidades e a denúncia da violência sofrida pela população negra. 3 temas básicos: denúncia de racismo, denúncia da falta de oportunidades e denúncia da violência. Repara como são temas ainda hoje presentes na nossa sociedade. Ainda hoje. Ainda, sugestões de comportamentos. Esse é um tema clássico desses jornais aí da Primeira República. Principalmente estimulando a autoestima e valorizando as suas formas de associação e participação política. A ideia é dar autoestima para essa população negra ex-escrava, se inserir na sociedade e, mais do que isso, apresentar formas deles se associarem, de se unirem. Por isso, falar sobre salões, sobre encontros, sobre debates dessa população negra. Então, valorizar essa tentativa de inserção desses negros na sociedade. Esses são temas muito clássicos dessa imprensa. Mais ainda, homenagens a personalidades negras, como Luiz Gama, José do Patrocínio e tantas outras. Lembra que nós falamos dele na última aula, desses 2 nomes? Isso. Elevando-as ao estatuto de heróis. Então, falar dos grandes exemplos da população negra, exatamente para criar essa identidade social, política, dar essa autoestima. E ainda, óbvio, divulgar bailes de salão onde se permitia a entrada de negros. Aí na parte mais voltada ao divertimento. Repare que existe uma função social muito forte dessa imprensa negra, voltada para essa população negra que era o seu público-alvo. Então, essa imprensa negra está inserida na luta dos negros para participar dessa sociedade após o fim da escravidão. Uma tarefa para você envolvendo o jornal A Voz da Raça. Responde aí para a gente continuar conversando.
essa tarefa foi bem tranquila, principalmente para quem prestou atenção nas últimas telas que a gente viu. Então, quais eram os temas predominantes dos jornais voltados à população negra no Brasil no início do século XX? Olha que facinha essa tarefa. Então, denúncia do racismo, denúncia da falta de oportunidades e da violência sofrida, essas 3 denúncias, temas básicos. Ainda, sugestões de comportamentos estimulando a autoestima e valorizando a participação política dessa sociedade negra. Mais ainda, homenagem às personalidades negras, valorizando a presença do negro na sociedade e divulgação de bailes e de salões onde se aceitavam esses negros, então, para se divertir ou para debater os seus temas. Então, repara que é uma imprensa de prestação de serviço, é uma imprensa que tenta valorizar e tenta ajudar, principalmente, a inserção do negro na sociedade. Galera, a realidade negra do início do século XX, qual é? Os negros se encontravam em salões alugados para bailes onde exibiam suas danças, a elegância de seus gestos e os seus modos que convinham aos homens e mulheres negras. Essa é uma das definições muito usadas na época. Então, salões onde essa população podia ter as suas tradições, as suas danças, os seus costumes praticados abertamente, quase que exclusivos dessa população negra. Ainda, esses espaços que a gente falou, esses salões, eles atraíam e, mais do que isso, uniam essa comunidade negra. Então, essa população percebia essas pessoas. Não estamos sozinhos, existem outros junto com a gente tentando se inserir nessa sociedade. Era comum clubes brasileiros barrarem negros. Os clubes, em geral, era muito comum. Olha a presença do racismo muito forte. O que levou militantes a passarem a criar espaços de lazer exclusivos para negros, reservados para negros. Então, não é só uma imprensa negra que passa a existir, espaços de encontro, de divertimento, reservados para os negros, muito por causa dessa violência, desse racismo, dessa falta de oportunidades, que são os temas denunciados por essa imprensa negra. Lembra disso? Essa imprensa negra tinha um formato e um estilo de jornal muito baseado nos jornais operários. Lembra que algumas aulas atrás nós conversamos sobre o movimento operário e falamos da importância dos jornais para os operários? Volta aqui essa mesma ideia para o movimento negro. Os jornais geralmente duravam pouco tempo e circulavam com interrupções, principalmente por falta de recursos materiais, como eu já abordei com você agora há pouco. Falta de recursos materiais era o principal motivo para esses jornais durarem pouco. As condições de vida e de trabalho da maior parte da população negra impedia manter os custos das publicações por longos períodos. Você não tem, como a gente falou desde a aula passada, uma população negra com boas condições financeiras. Eram poucos os negros com boas condições financeiras, então as publicações durando pouco tempo. Tranquilo até aí? Ei, a gente fecha a aula de hoje para te lembrar os assuntos da aula. Já que nós falamos de imprensa negra, nós trouxemos para você desde o começo a imagem da jornalista da Rede Globo, a Maju Coutinho, e falando sobre essa prestação de serviço da imprensa negra, tão necessária para essa população que queria participar da sociedade, a sociedade tinha dever de acolher essa população negra ex-escrava. E a imprensa negra vai fazer esse caminho de ajudar na inserção. Olha aí, a imprensa foi um dos principais canais utilizados pela população negra no Brasil no início da República. E servia para quê? Mostrar situações de seu cotidiano. Primeiro, para os próprios negros. A intenção também era incentivar a participação política e a maior integração desse negro na sociedade brasileira. Então você tem uma imprensa que comunica o cotidiano, mas também estimula a participação política, a união dos negros para se inserir na sociedade. Essa é a nossa aula de hoje, a gente vai ficando por aqui e a gente volta na próxima aula ainda para falar sobre os negros no Brasil e essa inserção. Até mais!